dia mega feliz aqui quando a gente para tudo, literalmente tudo. Uma grande sexta-feira, recebemos grandes convidados para rechear ainda mais essa boa conversa do Por Trás da TI. E aí, o que vocês estão achando? Tá legal? Muitas histórias. Estamos num capítulo super interessante, que são os profissionais que hoje se dedicam a uma profissão extremamente importante, né? E não somos nós quem falamos isso, né? São os grandes órgãos que mostram que segurança da informação tem que estar no papo, na conversa, no dia a dia, como nós tratamos outros assuntos também. Kleber Ferreira é o meu convidado de hoje para um grande bate-papo aqui no Por Trás da TI. Kleber, seja muito bem-vindo, prazer poder te receber aqui. Obrigado, Renato, obrigado pela oportunidade. Acho que é muito importante a gente falar sobre esse tema, né? Como a gente se desenvolveu até aqui. Cibersegurança é um tema extremamente importante para qualquer empresa hoje, né? Então, ela começou lá inicialmente com empresas que mexiam com bancos, bancarização, processos, e hoje em dia, todo mundo conectado, todo mundo com um celular. E segurança cibernética é uma tarefa importante de riscos e a gente tem que equalizar esse processo. Muito legal, que bacana. Estamos aqui com um grande especialista, um cara que manja muito desse tema, mas vamos falar um pouquinho de da onde viemos, um pouco de infância, um pouco daquilo, né, Kleber, que hoje a gente reconhece como um grande valor. São as bases que fundamentaram ali, né, a nossa ética, os valores, quem somos hoje. Conta um pouquinho da sua história pra gente, desde lá da infância, da periferia, Exato. Zona Norte, e aí? Nasci em São Paulo, né? Então sou paulistano. Fiquei uma boa parte da minha vida no Edu Chaves. Então, Edu Chaves, para quem não conhece, em São Paulo é um bairro periférico, muito próximo de Guarulhos, né? E ali eu tive uma infância da década de 70, 80, que você podia ficar na rua, brincar. Eu falava que eu trabalhava, né? Então eu estudava na Vila Maria de manhã, voltava à tarde, ficava na rua até minha mãe chamar. Sensacional isso. Ou alguém, outros amiguinhos chamarem a gente. Jogar bola na rua, jogar vôlei, fechar a rua. Então eu tive essa liberdade, né, essa oportunidade de estar convivendo, né, e passando a minha infância, né, literalmente nessa convivência com os meus amiguinhos e foi muito legal. Né? Acho que a formação inicial ela começa por aí, né? E você tem muita pluralidade, né? Então, na periferia você tem contato com vários tipos de pessoas, né? Então, várias atividades, vários processos. Ficava na casa dos amiguinhos, a gente cruzava histórias, né? Então, isso para mim, eu lembro com muito carinho, assim, esse meu momento de infância. Legal. E era uma troca genuína, né, Kleber? E com as diferenças. Você tinha aquele que jogava mais bola, ou aquele que era mais brigão, aquele que era o mais amigo, mas aquele... Ou seja, e a gente se resolvia dessa forma. E por isso que a nossa geração, talvez ela é rotulada, né, como uma geração resiliente, uma geração, né, que, poxa, aguenta porrada, aguenta pressão, né? Porque, poxa, desde essa época era um pouco disso, né? A gente brigava na rua, tinha que resolver na rua, senão apanhava em casa, né, Kleber? Não sei se na sua casa era assim, na minha era assim. Era, e assim, não podia cair também que vinha o metiolate, que doía mais do que o machucado. Do que o machucado. Ali eu falo que você tem que ser resiliente, né? Então você caía, você escondia da mãe, né? Aí ia tomar banho, ela falava, mas o que aconteceu? Aí vinha aquela redinha transparente, né? Do metiolate. Doía muito mais do que o próprio ocorrência, do que o próprio acidente, né? Então acho que isso é importante mesmo, né? E aí, na minha infância, eu tive a oportunidade de ir por esporte, né? Então, o futebol, naquela época, a criança queria ser jogador de futebol, a gente pintava a rua na época das Copas, que né? legal. Jogava rua contra rua, na escola contra a escola, né? E eu fui bem na evolução do futebol, né? Aí você consegue realmente olhar trabalho em equipe, dinamismo, você começa a entender como é que o esporte te introduz para uma formação também pessoal. Então, eu sou muito fã de qualquer tipo de esporte. Acho que o esporte também traz uma referência muito objetiva do que você pode fazer, do que você não pode fazer. E na época eu jogava bola no Guapira, que é um clube regional ali da Zona Norte de São Paulo. Legal. E a gente foi evoluindo como equipe. Então a gente começou na terceira divisão, foi para a segunda divisão, aí nós chegamos na primeira divisão. Na primeira divisão, quando você jogava com Corinthians, Palmeiras, Icari, aqueles times de futsal da época, você via a diferença de investimento. Lógico, hoje, olhando para trás, eu consigo enxergar isso, né?
Mas moleque, você não tinha, né? Então aí você vê como que as coisas funcionam, né? Então foi muito legal essa parte minha de estar junto do esporte, de ter um esporte de alto nível e a gente comparar, né? Aí a gente compara empresas, concorrência, começa a formar ali, né, essa parte inicial do que eu vou utilizar hoje na posição que eu estou. Eu ainda bebo muito dessa fonte. Kleber, você trouxe um ponto que eu queria dar destaque, né? E que é um ponto muito comum aos convidados que estão aqui, que, né, ou seja, que deixam as suas histórias no por trás da TI, que é ter essa ligação na infância com o esporte, né? Ou seja, então isso parece que são as primeiras engrenagens que vão entrando, né, e que traduz muito quem somos hoje como profissionais, como pais, como esposo, né, como filho. Né? Muito legal você trazer isso de uma forma tão presente. Kleber, na sua família, na sua cultura, também havia, ainda cedo, aqueles incentivos para começar a se virar, ganhar um dinheirinho, vender alguma coisinha, né? A gente vivia de talvez pequenas mesadas, pequenas ajudas dos pais ali na época. Você tem lembranças dessa fase, cara? Lembrança, então. No próprio bairro que eu morava, né, no do Chaves, tinha uma empresa que fazia injeção de copos plásticos. Tá. E ali tinha um processo sem colocar etiqueta. Eu tinha 13, 14 anos. 13, 14 anos. Minha mãe, né, e meus pais. Meu pai, ele é desenhista projetista. Minha mãe, dona de casa, né, cuidava dos filhos. Eu tenho 2 irmãos, né, eu sou do meio, né. Legal. E ali ela falou assim, tem oportunidade para o meu filho fazer alguma atividade? E eu ficava ali, voltava para a escola, ficava 3 a 4 horinhas, literalmente colocando etiqueta naquelas canequinhas. E eu lembro que no final do mês eu tinha um envelopinho pardo com o meu salário ali dentro. Sensacional isso, né? E ali eu comecei a me realmente desenvolver que realmente a gente tem que... O trabalho traz os benefícios e você começa a dar valor muito para o que você tem, as pequenas conquistas. E ali eu comprava uma pipa, empinava a pipa, uma linha 10 melhor, eu ia mais longe. Isso é fruto do meu trabalho. Então você começa a formar esse processo. Então desde 14 anos já tenho essa ligação com o trabalho, de fazer as pequenas coisas, as pequenas conquistas, juntando o seu dinheirinho. Então isso para mim também foi muito especial. Kleber, primeira vez à frente de um computador. Né? Não era comum ver computadores na nossa época em casa. Era assim, uma raridade quem tinha computador na época. Qual foi a primeira experiência com computador? Foi ainda jovem ou já estava... Não, já estava no mercado de trabalho. Já estava no mercado de trabalho? No trabalho. Olha só. Uma outra coisa que eu fiz, e eu lembro com muito carinho, foi o colégio técnico. Então, meus pais, com muito esforço, eu estudava numa escola particular na Vila Maria, chamada Sion, até o 8º ano, né, que hoje é o 9º. E depois eu fui fazer colégio técnico. Tem aquele vestibular, é um vestibular extremamente difícil de passar na época, né? Tinham poucas escolas técnicas, né, que forneciam estudo técnico, e eu passei na ETEC, na Getúlio Vargas, no Ipiranga. Sensacional, fazendo fantástico. eletrônica. Tá. Então foi que eu comecei a ingressar um pouco mais de tecnologia. Sempre fui um pouco experiente, abrir brinquedo, ver como funcionava, então já tinha sempre esse lado. E aí eu mergulhei na eletrônica. Né? Então, durante a eletrônica tem a etapa do estágio, e aí eu fui fazer um estágio numa empresa de automação bancária que fazia endossadoras de cheque. Olha. Acho que tem o nosso público aqui que nem sabe que acho que é cheque. Né? O cheque já saiu um pouco ali, né? Já saiu um pouco do mercado. E não faz muito tempo, né? Esse é o mais importante. Então, o cheque era uma forma de dinheiro, né? Então, você fazia uma assinatura, ia no banco, e o cheque até viajava, né? Então, você estava no Rio de Janeiro, em Salvador, você passava um cheque lá, o cheque voltava para a sua agência, literalmente, fisicamente, de avião, de transporte. Depois é um outro assunto sobre essa digitalização do processo. E ali na empresa, eu entrei no departamento de produção, era uma fábrica de soldagem de componentes, então eu fiquei na montagem, nesse primeiro momento. Na montagem. Na montagem, e aí no administrativo você passava e já via um computador. Então, e assim, computador, né, de fósforo branco, naquele teclado gigantesco, muita máquina de escrever eletrônica, na minha época já existia. E aí foi quando comecei a me aproximar um pouco mais da tecnologia. Da parte de processo, já foi evoluindo, e aí desceu o computador para montagem.
Aí eu comecei um contato mais próximo da computação. E aí foi evoluindo, né? Aí, de novo, né? Disquetes, né? Então também outra tecnologia que a gente já não existe mais, né? 5 e um quarto, 5 inclusive, e um né? quarto, inclusive, né? Então, para você instalar um sistema operacional Windows naquela época, Windows 95, né? Você tinha uns CDs, né? Que já era um pouquinho menor, É isso. né? Que aí tinha um de 30. Aí você começava. Um de 30. Você descarregava aí que dava problema no 28, você falava, putz, tem que começar Fazer tudo de novo. E já era meio-dia, né? Você começava às 8 Exatamente, horas Kleber. a meio-dia. Então aí a gente esse contato com tecnologia, ele se iniciou nessa parte. Clebão, você trouxe uma passagem aqui que eu preciso de novo dar ênfase. Obrigado aos colégios técnicos do nosso país, porque quem está à frente da TI brasileira hoje, eu posso garantir que 50% veio desse excelente trabalho de formação de um jovem já direcionando para as tecnologias da época. Eu queria fazer um gancho com isso. Mas, Kleber, eletrônica, gente, a tecnologia da época dos anos 80, começo dos 90, para nós, a tecnologia, era mexer num produto eletrônico, seja lá o que fosse, mas era a tecnologia. O computador veio depois para materializar melhor o que foi essa tecnologia e tudo mais. Que legal, Kleber. Então você começou ali na linha de montagem, ou seja, um trabalho. E quando foi aquele momento que você dá o próximo passo na sua jornada, que você começa a se conectar com essa grande evolução da TI? Aí eu falo, desenvolvendo em CI 555, né? Era um componente eletrônico com poucos bytes para você criar uma rotina ali, né? E aí, como eu estava no segmento de automação bancária, né? A automação bancária no Brasil, acho que é líder mundial em inovação, verdade, em tecnologia, e ele puxou muito os fornecedores, os players, em busca de... Tinha uma ideia, ele buscava um parceiro, buscava um fornecedor, para aquela ideação virar um produto, virar um serviço, virar uma tecnologia. Então, a minha empresa que eu trabalhava, ele tinha muito esse viés. Então, ele trouxe muita evolução da tecnologia bancária. Então, eu fiquei inserido, literalmente, nesse processo. Então, lá no comecinho, como estagiário, na montagem, eu comecei a me interessar mais por processos. A empresa fez uma das primeiras empresas do Brasil a se certificar ISO 9001, que o banco já exigia dos seus fornecedores um padrão de qualidade. Eu fui me interessando por essa área. Aí eu virei auditor interno, mantendo o meu processo de tecnologia. Eu virei líder de uma área na montagem e 3, 4 anos para frente eu já era o responsável pela montagem inteira da empresa. E aí tinha um gestor responsável pela ISO, ele saiu e me indicou. Acho que o Kleber tem potencial para liderar todo esse processo de qualidade. E aí, tecnologia avançando nos bancos, a comunicação do Brasil e do mundo melhorando, né? Começaram as transmissões de dados, processos mais automatizados, e a gente foi mergulhando nesse processo, prestando serviço também para os bancos nas agências, nas atividades. Foi quando eu comecei a ter contato, literalmente, em processo de transações bancárias. No final de um período, a gente virou uma van do banco. Tá. Porque a gente fez um projeto muito importante para o banco, chamado correspondente não bancário, na época, porque existiam a forma de pagamento, aí voltando um pouquinho no passado, né? Para contextualizar, Para contextualizar, né? No passado, não muito distante, para você pagar uma conta, uma água, uma luz, um telefone, o boleto já existia no Brasil, você tinha que até uma agência bancária fazer esse pagamento. Exato. Então, era aquelas filas, e pegava lá fotos antigas, né? Você vai ver muitas filas nos bancos, por conta que o processo fisicamente tinha que acontecer naquele ponto. O Banco Central, ele determinou uma legislação que ele abrangiu que não só um banco poderia receber uma conta bancária. Isso começou lá atrás com as lotéricas. Então, quando as lotéricas passaram a receber contas bancárias. Ali foi uma transformação gigantesca de processo. Porque os bancos agora, eles descentralizaram a forma de receber as contas, só que ele precisava receber essa informação nos bancos, né? Aí, ao invés do banco abrir uma porta para todos os estabelecimentos, eles reuniram empresas que já estavam conectadas com ele e, literalmente, eles vieram um gateway, uma van.
Então, a gente se conectava com 5.000, 2.000, 4.000 correspondentes bancários nesse concentrador, e desse concentrador a gente fazia a conexão com o banco. Isso, para mim, foi um projeto assim, muito significativo, e aí eu fiquei muito mais próximo ainda da segurança da informação. Então, eu faço a transição da parte de processo de 9001, de qualidade, e já colocando um pezinho na norma da ABNT, que é a 27001, que fala sobre segurança da informação. Que legal. Clebão, você trouxe uma fotografia de uma história, que é a sua história, muito bonita. Eu vou tentar aqui trazer para uma compreensão comum, talvez de alguém que está querendo entender um pouco dessa história toda. Você, Colégio Técnico Eletrônica, aonde o Kleber fundamenta seus grandes conhecimentos? Em processos produtivos de hardware que levavam eletrônica, uma certa tecnologia da época, né? Dali tem um grande chamamento para ir para uma área mais do que de padronizações, projetos, né? Seguir grandes frameworks, né? E isso te direciona. O que eu quero chamar, e uma reflexão sua, é o quanto que a tecnologia hoje ela é democrática conosco mesmo, não com todos só, mas conosco, da gente poder ir tendo, assim, não evoluções, mas escolhas durante uma jornada de 30 anos, né? E você poder ir migrando e sem nenhum problema, dentro de um caráter quase de evolução. É um pouco disso, Kleber? É um pouco disso e um pouco de você se permitir a isso. Isso. Também. Exato. Né? Eu costumo falar, né, que na minha época, na nossa época, né, a gente não tinha Waze, por exemplo. Né? Então, você ia para um ponto A para um ponto B, você tinha que pegar ou uma referência de algum conhecido, ou parava no posto de gasolina e pedia alguma informação, ou pegava no guia. O guia com 4 rodas, exatamente, por exemplo. Aí fazia a rota de ponto a ponto. Né? Então, isso é uma carreira que você talvez defina desde o começo até o final. Eu falo que a minha carreira é como se fosse o Waze. Ela está sempre recalculando. Recalculando. Boa. Recalculando. Excelente. Né? Então, você tem que se permitir também alguns pequenos desafios. Né? E a tecnologia, aí no segmento que eu estava, né, esses incentivos de mudança de tecnologia, eles já eram mais intrínsecos no processo. Então, ou você ia, ou essa empresa não funcionaria. Então, eu estou falando de uma empresa de pequeno, médio porte, ela tinha que realmente se modelar no que o segmento estava precisando, porque o que ela fazia lá atrás não ia se perpetuar. Então, na empresa que eu estava, a gente tinha um equipamento que era o carro-chefe da empresa, que era uma endossadora de cheque. Ela carimbava 500 cheques por minuto. Uau! Cheque, ele sabia que ia ter uma vida curta. Se eu não me reinventasse em termos de tecnologia, de processo, não ia acontecer. É verdade. Então, a própria indústria que eu estava inserido também recalculava. Exato. Né? E a gente teve essa oportunidade de estar embarcando em desafios. E eu acho que o mercado de tecnologia é muito isso. Né? A gente está falando de novas tecnologias que a gente não conhecia daqui a 3, 5 anos atrás. E pode ser uma realidade nova. Então, no segmento nosso de tecnologia, a gente está sempre estudando. A gente está sempre se reinventando. A gente está sempre recalculando a nossa rota. Sensacional, Kleber. Tenho certeza que o Caio está aí pegando esse insight. O grande brilho do negócio é a gente se permitir esse recalcular, né, e tomar decisões e, obviamente, colher os frutos dessas decisões. Né? Muito bacana. E falando de decisão, queria saber um momento na sua carreira, né? Porque, assim, tecnologia é muito apaixonante. A gente quer entrar no detalhe, envolver, ver aquilo se materializando, mas a gente sabe que chega momentos que a gente tem que tomar decisões de servir o outro, servir o time, né? Servir com o conhecimento, servir com a experiência, servir com a genuína vontade de ajudar aquela pessoa a dar o próximo passo, como a gente foi ajudado também. Como que foi essa formação do Kleber Ferreira como gestor, né, como um cara focado em pessoas, né? Como que foi isso para você, Kleber? Essa é uma transição que não é simples de fazer, porque você tem uma atividade técnica que é muito apaixonante. Então, você trabalha com tecnologia, você sabe, você desenvolve um produto, aquele negócio funciona, e você fazer isso através das pessoas, ele traz uma transição, uma ruptura de conhecimento, de pensamento, que você tem que se permitir a fazer um recálculo também na sua jornada profissional. Então, isso para mim, ele foi acontecendo de uma forma um pouco natural, mas eu tive muitos profissionais que me ajudaram muito, muitos ex-chefes que
me ajudaram muito. Voltando um pouquinho para a escola técnica, professores assim excepcionais, né? E aí, para me ajudar nessa transição, né, já sabendo um pouco mais direcionado no que eu queria focar, eu fiz uma pós-graduação, né, na FIAP, focado para esse processo, para me trazer um pouco mais de bagagem a transição, né, da parte técnica para a parte de gerir pessoas. E aí a gente vai aprendendo sempre, né? Então, assim, eu costumo dizer que a gente está sempre evoluindo, está sempre aprendendo, ter o feedback é importantíssimo, tanto do seu direto, das pessoas que estão ao seu lado. Uma mentoria ajuda bastante também, de um profissional que está destacando. Fala assim, esse cara aqui, eu acho que é um profissional que eu me espelho, que é uma referência. Bate na porta, conversa com ele vai te direcionar para os melhores treinamentos, livros, vai te dar um apoio para essa trajetória. E hoje, olhando um pouquinho no retrovisor, né, dessa transição, né, eu costumo falar com o meu time que agora eu sou engenheiro de pessoas. Então, eu era engenheiro de equipamentos e eu me tive que transformar para ser engenheiro de pessoas. Não deixei a paixão pela tecnologia, eu acho que isso é uma coisa que vai ficar comigo, mas agregou nessa parte de gestão de pessoas, gerenciar time, montar equipe. E nessa empresa que era de pequeno e médio porte, eu tive a oportunidade de gerenciar equipes que não tinham nada a ver com tecnologia. Então, gerenciei a equipe de comercial, gerenciei a equipe financeira. Então, isso trouxe uma bagagem para mim. Quando você tem essa visão do que as pessoas têm que realizar, não necessariamente você precisa conhecer 100% daquela atividade. Você pode ser um gestor que faz atividades de forma diferente. Então, isso também, na minha formação, eu tive esse privilégio de poder transitar em outras áreas. Aí, sim, agradeço muito, né, a direção, né, da outra empresa, que me permitiu a fazer essas experimentações. Sensacional. Kleber, o World Economy traz para a gente, né, a importância de falarmos de cibersegurança. Você é um grande especialista, né, ou seja, você é uma referência hoje no mercado de cibersegurança, liderando grandes times, grandes jornadas. E claro que a gente não sabia lá nos anos 90 que a gente iria estar no negócio que hoje é prioridade mundial, né? De continuidade mundial, da forma que a gente hoje depende da tecnologia, né? O assunto cyber é um assunto extremamente importante. Eu confesso a você que eu me mobilizei, e mais do que isso, coloquei isso como um grande propósito da minha jornada profissional e de vida, ajudar a desenvolver diálogos e principalmente pessoas. Queria falar de pessoas em cyber e conscientização dentro de um mundo que nós estamos vivendo hoje, que o maior vetor de ataque são as pessoas poxa, e as pessoas sendo essa nossa grande missão. Queria te ouvir um pouco sobre isso, Kleber. Esse é um desafio importante. Acho que as empresas agora, acho que depois da pandemia para cá, essa visão de riscos de cibernético para ter um impacto operacional que traz uma disponibilidade para uma operação gigante ou pequena, ou que tem um impacto significativo, ficou muito mais importante. E eu acho que através das pessoas que a gente vai começar a virar esse jogo, né? Porque a gente está realmente num processo que a gente está atrás muito do que está acontecendo em termos de ataques mais sofisticados, e sempre a porta de entrada vai passar por uma vulnerabilidade, seja técnica ou seja de falta de conhecimento das pessoas. E a conscientização, para mim, é um ponto fundamental. A gente tem que trazer as pessoas para o aletramento tecnológico. Perfeito. Então, o que acontece? Você tem, hoje, várias gerações que foram empurradas para a tecnologia. A gente, talvez, passou por uma transição um pouco mais amigável. Mas eu pego minha mãe, meus avós, meus filhos agora que vão completar 7 anos. São públicos totalmente diferentes, que estão com a telinha ali, vulneráveis por um ataque cibernético, por um golpe, né, nesse mundo tecnológico. Então, como a gente, né, como empresa, consegue traduzir, às vezes, linguagem um pouco muito mais técnica, o que é um duplo fator de autenticação, MFA, para o dia a dia. Então, acho que o desafio nosso, né, de profissionais que estão nesse segmento é conseguir traduzir o risco de segurança na pessoa física. Exato. A gente construindo pessoas físicas mais conscientes do que ela precisa fazer, quando ela ingressar no mercado de trabalho, ela vai estar um pouco mais preparada. E aí vem um problema também de educação.
Né? Então, você não vê iniciativas sobre esse tema, por exemplo, numa escola, numa formação, seja num colégio técnico, seja num ensino fundamental. Então, esse é o choque, esse é o gap que a gente está tendo quando essas pessoas ingressam no mercado de trabalho. Eles não tiveram esse tipo de conscientização, de treinamento, e as empresas vão ter que puxar isso nesse primeiro momento. Né? Mas eu acho que a discussão que a gente está fazendo aqui agora, de a gente chegar no maior público possível, eu acho que já está na hora da gente trazer letramento digital para a escola. Que aí você vai conseguir formar um profissional já um pouco mais consciente. E essa é a nossa grande missão, né? Não formar pessoas por formar, e sim formar pessoas conscientes, né? Primeiro do seu papel, segundo da oportunidade que tem em mãos. E eu tenho certeza, Kleber, que deve ter alguém nos ouvindo agora, nos assistindo, e diz assim, Renato, faz essa pergunta para o Kleber, faz essa pergunta. Kleber, dentro do mundo da profissão de cibersegurança, você hoje na posição de número 1, né, o líder desse assunto, aonde você está. Qual é o perfil de profissional hoje, né, que na prática está faltando ou que há uma demanda? Eu sei que há para tudo, mas eu queria aqui talvez que o nosso público ouvisse do Kleber, né, um pouco dessas dicas, dizer, olha para isso, atenção com aquilo, dentro da disciplina cibersegurança. O legal da disciplina de cibersegurança é que ela tem várias verticais dentro de um processo. Né? Então, se você olhar uma estrutura de equipe de cibersegurança, o profissional ele pode atuar de várias formas. Tem uma pessoa que é mais de governança, de processo, riscos, e tem a parte técnica puramente. Né? Então, acho que o profissional que a gente vem olhando e a gente vem absorvendo dentro do mercado de cibersegurança, ele inicia, na sua grande maioria, no mundo de tecnologia. Então, é o menino que ingressou lá no Service Desk, atendendo o chamado, atendendo umas atividades, entendendo o que é um e-mail, entendendo o que é a parte de comunicação. Ali a gente vê um celeiro de potenciais profissionais que vão ingressar no mundo de segurança. Por que eu falo dessa trajetória? Né? Porque o mundo de segurança ele é uma área de compliance, ele é uma área de riscos. Né? Então, para entender uma dinâmica de um ataque, né, ou uma dinâmica de um processo, eu tenho que ter esse conhecimento prévio de como as coisas funcionam. Né? Então, como é que o computador funciona, como é que um programa funciona, como é que o desenvolvimento é realizado. Então, uma boa parte da jornada de cibersegurança vem da base. Então, a base é redes, conhecimento de redes, a base é conhecimento em desenvolvimento de sistemas, e a gente puxa esse profissional que já tem esse conhecimento de tecnologia, e aí sim ele vai se transformar dentro de uma trilha de cibersegurança. Só que isso é pouco. É pouco, né? É pouco porque são poucas pessoas, tanto de TI que já estão ingressando nesse mercado, vai migrar para a segurança, é pouco. Então, a gente está olhando agora abranger um pouco mais as possibilidades. Né? Por que não pegar alguém do jurídico? Por que não pegar alguém de marketing? Por que não pegar alguém do financeiro que tenha interesse de vir para o mundo de segurança cibernética e a gente preparar esse profissional? Então, hoje a gente está aberto a trazer essas pessoas. Aí tem que ter uma pessoa que tem paixão por que faz. O cara vai ter que ter esse apetite de conhecer muita coisa, porque essa área, né, específica, né, tem um outro lado que a gente fala que é o cybercrime, que está se desenvolvendo cada dia mais, né, e criando cada vez ataques inéditos. E para a gente conter esse processo, a gente tem que entender o que aconteceu e evoluir. Então, acho que no mundo de tecnologia, no mundo que a gente está vivendo hoje, a gente tem que sempre evoluir. Está sempre evoluindo, sempre estudando, e não tem jeito. Né? A gente tem que sempre estar dando um passo à frente. Legal. Kleber, você sabe que, tentando traduzir aqui de uma forma a profissão de cibersegurança, você concorda que daria para a gente fazer um paralelo aqui de um garoto dizer assim, pô, o que é cibersegurança? É o seguinte, você já pensou em ser policial, ou investigador, ou um delegado na vida? Transforma isso para um mundo digital, que é onde as pessoas vão ser o seu grande ponto de atenção, você vai querer proteger aquelas pessoas, você vai ser um cara mais investigativo, vai ter a área de inteligência, vai ter a área ali de front-end, tem a área né, aí simulando um pouco, né, com o Red Team, Blue Team, o Purple, ou a parte de governança, aquela coisa toda. Dá para explicar para um jovem, se a gente for falar para ele que a profissão do futuro de cibersegurança tem um pouco dessa base, assim,
Será que conecta, Gleber? Conecta, eu acho que sim, porque se a gente faz é muito abstrato. Esse é o problema, você materializar o que você faz. Acho que em TI inteira, se não tem um produto final, né, um app, é difícil você explicar literalmente o que você faz. Mas cibersegurança, eu acho que está muito voltado no que você comentou, né, que você é uma área multidisciplinar, né, que olha por uma visão de riscos específica. Basicamente, a gente precisa garantir a disponibilidade e a integridade das informações de qualquer tipo de empresa. Só que para a gente garantir esse processo, a gente tem que entender como as coisas funcionam, como os processos funcionam, e ali a gente tem a oportunidade de a gente reduzir o risco daquele incidente acontecer. Da mesma forma que você trouxe o exemplo do policial, né? Eu trago um exemplo, por exemplo, de um bairro que é totalmente protegido, né? E aí eu tenho uma pessoa mal intencionada que quer invadir uma casa, né? Ele também faz avaliação de risco. Ele fala assim, cara, qual que é a casa que não tem cachorro, qual é a casa que não tem portão, qual a casa que fica mais aberta, né? Ele vai lá e vai acessar. Nós, olhando para a cibersegurança, fazendo esse contraponto, né? É que a gente vai avisar, antes de acontecer o sinistro ou o roubo, avisar o proprietário e falar assim, ó, pessoal, tem a pessoa aqui olhando a sua casa, acho melhor você colocar um portão, acho melhor você colocar um cachorro, acho melhor você colocar um monitoramento, porque você pode sofrer um risco. Então, cibersegurança é se antecipar a um provável incidente que traga impacto no meu processo produtivo, no meu processo de tecnologia, ou qualquer outra indústria. Hoje, todo mundo está tudo conectado hoje, né, Renato? Não tem mais nenhuma empresa que não tenha um e-mail, não existe, é muito raro, né? Então, ele pode ter um impacto significativo. Então, acho que a cibersegurança, ele vai ser aquele carinha que vai falar assim, aquele profissional, aquela área, fala assim, ó, tem um risco, acho melhor você investir nesse ponto, para evitar que alguém acesse seu ambiente, ou faça uma fraude, ou extraia alguma informação relevante do seu processo, e aí sim eu vou ter um impacto financeiro, que é o que a gente quer evitar aqui nas empresas. Que conversa boa sobre carreira, sobre vida, família, profissão, cibersegurança. E uma das coisas, Kleber, que você já disse aqui, que eu quero trazer, porque é um capítulo da nossa entrevista, a importância de termos referências. Dentro de casa, na família, mas referências também dentro dessa longa jornada que é a construção de uma carreira onde nós dedicamos boa parte do nosso tempo, da nossa vida ali também, né? Momento de lembrar de pessoas, momento de agradecer pessoas, momento de deixar um obrigado. Quem são essas pessoas, Kleber, na sua vida? Acho que inicialmente, desde a infância, né, acho que os meus pais foram um guia na minha vida, né, desde o começo. Fantástico. Na simplicidade de trazer pequenos detalhes, estuda aqui, valoriza aqui. Eu agradeço muito meus pais, minha mãe, de colocar lá naquela fabriquinha lá atrás para saber o que é o trabalho. É verdade. E ali minha carreira ela foi sendo desenvolvida, né? No mundo corporativo, eu tive vários líderes importantíssimos, né? Quando eu entrei como estagiário naquela empresa, na época acho que tinham 50 funcionários. Eu entrei como estagiário, eu saí de lá como gerente com mais de 1.000 empregados. Uau. Então, Tatsushi Taguchi, que não está mais aqui entre a gente, era um diretor, era ex-Itaú, ele fundou a empresa e a gente começou pequeno e o negócio foi evoluindo. E ele me deu várias oportunidades de ali transitar com várias coisas, né? Outro detalhe que eu acho que é importante, e aí também me moldou como melhoria contínua, né? Eu tinha um auditor, olha que engraçado que você puxou na minha memória. Boa. Né? Da União Certificadora, nem existe mais, né? Lá atrás, né? Da 9001, né? Ele era um japonês assim, bem centrado, né? Aí ele sempre me auditava, né? Ele falava, Kleber, tá bom, mas pode melhorar. Daqui a 6 meses ele vinha, Kleber, tá bom, mas pode melhorar. Aí eu sempre fui buscando a melhoria, né? E assim, não era nem meu gestor, ele era um auditor externo, né? Mas ele trouxe pequenos detalhes, pequenos insights de que você não precisa estar parado, você pode melhorar, né? E nessa fase eu acho engraçado, porque na época teve o boom da internet, desenvolver sites, aí eu fiz um curso de web designer, né? Fiz Flash, nem existe mais Flash, é verdade. né? Aí eu fiz todo o processo, aí eu tinha documentação, então ISO 9000 é muito documento, né? Imprimir, assinar, ISO 9000, aí eu peguei tudo aquele documento, eu fiz um sistema, né? Que
fiz uma intranet e eu conseguia consultar todos os sistemas na intranet que eu fiz, assinatura, processos. Eu falei, agora ele vai me elogiar. Agora eu vou elogiar. Ele falou, Kleber, tá bom, mas pode melhorar. Isso ficou, eu levo isso na minha carreira, mas assim, foi um ensinamento muito importante. Que bacana, que bonito, que demonstração bonita sua de relembrar, né, pessoas que deixaram ali uma semente e que essa semente hoje nós podemos materializar, que é o Kleber Ferreira, né, como profissional, como líder, como um grande entusiasta, né, dessa nossa profissão, e você é uma referência para todos nós, Kleber, que bacana. Kleber, não só de trabalho, você comentou que está numa fase dos filhos, né, aí, né, na infância. O que você gosta de fazer nas horas vagas? O que é o Kleber, além de trabalho, família ali, o que você curte? Acho que ser pai também foi um divisor de água, né, na minha vida. E o pai de gêmeos ainda, acho que eu fui contemplado de um casal, né, Eduardo e Heloísa. Que né? lindo, que bacana, parabéns. E assim, eu me reencontrei como pessoa e assim, é diferente. Acho que só quem passa pela paternidade tem esse sentimento. Então assim, acho que a qualidade do tempo com os meus filhos é primordial. E no meu dia a dia, assim, eu gosto de fazer coisas materiais, né? Então, eu gosto de pintar, eu gosto de abstratos, escrevo muito, então eu gosto de escrever bastante. Tem uma forma de extravasar, porque a nossa área não é uma área fácil de lidar, então tem uma pressão muito forte do que a gente faz, a responsabilidade também é muito grande. E aí eu materializo. Então, faço pequenas coisas, gosto de trabalhar com madeira, cuido do meu jardim. Que legal. Então, me desconecto literalmente do computação, do celular. O oposto, né, que a gente faz no dia a dia. Exatamente. Eu desconecto totalmente, aí eu vou para o analógico, vou para o abstrato, vou para trabalhos manuais. Aí eu lembro lá atrás, trabalhando, soldando fios, componentes, aí me dá um pouco de habilidade, talvez, manuais. Que bacana. Eu acho que o segredo desse balanço, né, de viver algo muito à frente do tempo, mas ao mesmo você, né, trazendo aquelas lembranças, é muito legal. Sim. Eu tenho muita semelhança com isso que você falou. Quando eu vou lá para a roça, eu gosto de mexer né, na horta, eu gosto de mexer com a planta, com o animal, né, totalmente diferente do que a gente tem, né, a função aí no dia a dia. Mas de repente dá uma escapadinha, né? Você vê lá, putz, isso aqui podia automatizar essa régua aqui. Aí você pega um Arduino, né? E fala, putz. Aí você volta, não, vamos voltar para a terra. Exatamente. Então, mas eu fiz um Arduino em casa lá para fazer a régua no tempo certo. Aí tá legal. Kleber, que bacana poder conhecer um pouco mais da sua história. Estou diante de um grande ser humano, né? Um grande profissional, né? Ao termos esse momento de desfrutar dos detalhes da sua jornada, muita coisa se responde do porquê, né? Por que você chegou tão longe? Por que você é essa grande referência hoje, né? Para todos nós do setor e muito para as pessoas que trabalham com você. Os seus times são assim, apaixonados, né, pela forma que você consegue aliar tudo isso. Fica aqui meu muito obrigado em nome da nossa comunidade e parabéns pela sua jornada. Obrigado, Renato. Acho que foi muito importante. Acho que é bom a gente trazer esse lado, que às vezes fica obscuro, né? Só as pessoas que são mais íntimas conhecem talvez essa trajetória, as dificuldades que a gente passou. E assim, não é fácil, né? Então você sabe que tem pequenos deslizes, processos que são complicados. Então, resiliência acho que é um fator importante numa jornada de um profissional. Acho que tanto cibersegurança, de TI ou qualquer outra área, né? Acho que é importante ter a base. Então, acho que a base é o mais importante. Tá aí, Kleber Ferreira no Por Trás da TI, nesse grande momento de conversas com os líderes de cibersegurança. Muito obrigado e valeu. Obrigado, Renato. Valeu. Obrigado. Sensacional.